Deixar o mais. Boa noite para quem não falei aí, paz para todos. Estava ali analisando, acho que o Nestor Felipe, eu acho que ele hoje, ele estava a fim de me testar hoje. Às 2 horas ele me manda uma mensagem, a palavra está com você, que eu estou sentindo dor. É quase umas 2 horas, né? Aí eu pensei, caramba, ele sabe que hoje tem jogo do Flamengo e do Palmeiras, eu acho que ele está querendo ver se eu vou recusar esse negócio aí. Kennedy. Mas, graças a Deus pela oportunidade de poder transmitir uma palavra nessa noite para vocês. E se fosse outros momentos, talvez eu tinha tentado esquivar só para mim ficar tranquilo e assistir esse jogo, né? Mas eu escolhi viver para agradar o meu Deus. Então, essa oportunidade, ela não poderia passar. E sobre viver para agradar a Deus, este é o tema da palavra que eu tenho para compartilhar com vocês nessa noite. E eu creio que o Senhor tem algo a falar nos nossos corações. Amém? Quem aqui pode repetir essa frase comigo? Eu vivo para agradar o meu Deus. Isso é bonito e importante, né? Viver para agradar a Deus. E de repente, talvez aí teve gente que ficou meio assim. A palavra eu vivo para agradar a Deus é uma palavra meio pesada. Mas se você não está podendo dizer que vive para agradar a Deus, talvez você possa dizer nessa noite que quer viver para agradar a Deus. Amém? E querer viver para agradar a Deus, a gente é no dia a dia. Viver para agradar a Deus. Porque de repente você está analisando essa frase aí, você, poxa, mas eu tenho certeza que vai ser dito algumas coisas aí que eu falho, que eu não sou bom nisso, não sou bom naquilo, tem que melhorar. Mas é dia a dia. São renúncias do nosso dia a dia. É querer que isso realmente aconteça. É falar, não, eu quero realmente viver para agradar a Deus. E todo dia vem as lutas, todo dia vem as tentações, e não é fácil para ninguém. Mas essa é uma escolha, é uma decisão que devemos fazer todo dia. Amém? E abra comigo em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Nem passei os textos aí, né? Mas a galera ali... Daniel? Por isso que eu vi alguma coisa brilhando lá, estava meio assim de cabeça baixa. Eu coloquei aqui na versão NTLH, que eu acho que é mais fácil para a galera compreender. Aí está na NVI também, é bem fácil. Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente viu aí que lá antes de pular para o 2, né? Portanto,
por causa da grande misericórdia de Deus, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao serviço e agradável a Deus, que é o nosso tema, agradar a Deus. E esse é um propósito da nossa vida cristã. Não é viver para agradar a nós mesmos. Não é viver para agradar a homens, né? Tem gente que tem essa preocupação. Poxa, eu tenho que agradar aqui, ali, né? Não posso falhar. Mas a gente tem que se preocupar mesmo, é agradar ao nosso Deus, né? E vivemos um tempo que muitos buscam a aprovação dos seres humanos e pouco se buscam agradar e ser aprovados por Deus, né? E o verdadeiro discípulo de Cristo vive para glorificar o nome de Deus, não é verdade? Gálatas, no capítulo 1, versículo 10. Consegue mudar aí para a NTLH? Só para mim não... só para mudar, não é para pagar tudo não. Tá, não tem problema não. Acaso busca... É Gálatas, não, é? Que isso? É Gálatas 1:10. Por acaso, foi culpa da Adriele no começo aí. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se tivesse, eu não seria servo de Cristo. Como eu comecei falando, então, a gente não tem que se preocupar e agradar as pessoas. Devemos se preocupar em agradar a Deus. E aí, separei aqui para vocês, para compartilhar com vocês, dentro desse viver para agradar a Deus, a primeira parte, chamado para agradar a Deus. O chamado para agradar a Deus. Quantos aqui crê que tem um chamado para agradar a Deus? Todos nós, na verdade. Todos nós devemos servirmos ao nosso Deus e a intenção é sempre estar agradando ao nosso Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais. Né? A gente aprende aqui que agradar a Deus é um caminho contínuo. Não é verdade? Agradar a Deus não é hoje é domingo, hoje é domingo do Senhor, então levantar cedo aqui eu vou fazer para Ele, e aí durante a semana já está tranquilo. Está pago, é assim a galera da academia aí, o dia hoje está pago. É assim que você fala, né, Gabi? Mas aqui não tem essa, Por de hoje está pago, domingo está pago, e semana toda a gente... Não, é um dever nosso contínuo, dia após dia, não é verdade? Ou as lutas só vêm no domingo, e durante a semana já veio já a luta, então o restante da semana é só benção. Não é assim não. As lutas também, elas vêm no nosso dia a dia. Então, agradar a Deus é um caminho contínuo, é um processo de crescimento de cada dia, buscando ser mais parecido com Jesus. Amém? Citar outro exemplo aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 5 e 6. Pode deixar que eu não vou fazer igual eu aprendi. Me dá 5 aí, mais 5 ali.
Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disto ele já havia agradado a Deus. 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Olha que interessante. Enoque viveu de forma contínua com Deus e a vida dele foi um reflexo de obediência e fé. A Bíblia apontou para a gente aqui que antes disso acontecer, antes dele ter sido levado, transladado, ele foi obediente. Não foi assim? Ele havia agradado a Deus. Então, devemos viver como este homem aqui. As lutas chegou, não é por isso que devemos deixar de orar, não é por isso que devemos deixar de agradar nosso Pai. Tem gente que parece que só agrada ao Senhor quando está por cima da carne seca. Saiu da carne seca, parece que só reclama. Mas devemos agradar ao Senhor a todo momento. Amém? Nesse texto que a gente acabou de ler aí, que antes dele ser transladado, ele havia agradado a Deus. Não, acabei de falar, desculpa. Quando vivemos pela fé, andamos em comunhão e agradamos ao Senhor, mesmo em um mundo que vive longe dele. Como eu estou falando aqui, o mundo às vezes não entende isso que eu estou dizendo aqui. O mundo às vezes vive perdido, sem saber como é, sem saber que deve agradar ao Senhor. Mas nós, que entendemos e conhecemos essa palavra, devemos praticar e também ensinar para aqueles que não têm este conhecimento. Não é verdade? Então, se você tem no seu dia a dia a oportunidade de estar falando do amor de Cristo, de estar levando a palavra do Senhor, ensinando, faça. E assim estaremos todos agradando ao Pai. Amém? Fica um vazio assim, parece... Cadê aquela música que tem para o Felipe? Misericórdia, Jesus. A segunda parte, como agradar a Deus. Como agradar a Deus? Quando faço assim a pergunta, às vezes a gente fica... A menina até, a irmã até falou aqui. Obediência de novo. E foi o primeiro ponto que eu coloquei aqui, obediência. Com obediência. Exatamente como a Andréa falou, fazendo a vontade dele. João, no capítulo 14, no versículo 23. Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que ama, ela obedece à palavra do Senhor, e o Pai o amará. Amar a Deus é mais do que sentimento. Amar a Deus é obediência. É uma prática, uma decisão, como a Andréa falou. Então, quando eu comecei a falar em viver para Cristo, talvez você pensou, poxa, mas eu falho em algumas partes.
Talvez uma das partes é essa, obediência. Quando chegar em casa, medita nessa palavra. João capítulo 14, versículo 23. A pessoa que ama, ela obedece. Pô, mas você está querendo dizer que eu falhando na obediência eu não amo? Não sou eu, é a palavra. Não sou eu que estou falando isso para você, é a palavra que está apontando para nós. Amar é uma decisão, é uma obediência, é uma prática diária. Outro exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 12, não precisa nem abrir esse aí, no capítulo 12, versículo de 1 ao 4, Abraão obedeceu quando foi chamado pelo pai. E aí, Hebreus, no capítulo 11, no versículo 8, esse pode abrir aí, que é um versículo só. Vai estar falando também de Abraão. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existe sacerdote que apresenta... Não, não é esse não. É o 11, versículo 8. Me complica não, Daniel. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Isso é obediência ou não é? Você ouvir a voz do Senhor, te mandando para ir para um lugar que você não conhece, não tem parente, não tem nada. E aí o cara obedecer, pegar aquilo que tem. É obediência ou não é? Aí eu lembro toda a história do Felipe, corajoso. Sair do Rio assim e vir para cá, para o lugar que não conhece. Só faz se escolher obedecer ao Senhor. Só faz com o entendimento de que obedecendo ao Senhor, nada nos faltará. Só faz com o entendimento de que quando tomamos essa decisão diária, de viver para agradar a Ele, de viver em obediência a Ele, só faz quem realmente entendeu para o que foi chamado. E a Bíblia aqui nos aponta que Abraão, sendo chamado por Deus, ele obedeceu. Amém? Quantos aqui quer ser obediente ao Senhor? O Senhor, Ele sempre fala aos nossos corações. Ele sempre requer algo de nós. E aí o que fazemos quando ouvimos a voz dEle? E aí, assim mesmo, ouvindo a voz dEle, do Espírito Santo, a gente resolve fazer da nossa própria maneira, do nosso jeitinho. Querido, eu não nem encontro outra palavra a não ser quebrar a cara. É o que acontece. Só sobra isso, só resta isso. Mas quando resolvemos obedecer, confiar que nada acontece sem a vontade dEle, que tudo é para a honra e glória dEle. Querido, pode estar na situação ruim que for, política, pode estar quebrando aí a situação, mas você estando na vontade dEle, obedecendo Ele, você vai bem. A sua casa vai bem. As suas escolhas passam a ser a melhor escolha possível, porque você está ouvindo a voz do Senhor e obedecendo. Amém? E o segundo ponto foi com fé.
como agradar a Deus? Com obediência e também com fé. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, é um versículo muito conhecido de todos. Sem fé, quem pode agradar ao Senhor? Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecer melhor. Querido, tem uma recompensa para todos nós, para aqueles que decidem, que quer conhecer melhor o Senhor, para aqueles que quer se aprofundar, aqueles que querem algo mais de Cristo. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. A fé é confiar, mesmo quando não vemos. É quando você olha para a situação e fala: tá difícil aqui. Eu até tenho fé, mas essa fé aí é a fé meia boca. É pouca fé. É fé de verdade, querido. É fé que quando você olha para a situação, você acha que não tem mais jeito, você fala: não, tem jeito sim. Para o meu Pai que está no céu, tem jeito, tem solução. É dessa fé que eu estou falando. É a fé que demonstra que confiamos no caráter de Deus. E não na circunstância, naquele momento que está ruim ali, não. É uma fé naquele que te criou, naquele que não deixa te faltar nada. É uma fé naquele que tudo pode ao seu favor. Tudo pode ao nosso favor. Amém? E o terceiro ponto é com santidade. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Se procuramos dia após dia ser parecidos com Cristo, devemos ser santo. A santidade é o reflexo do caráter de Deus em nós. Agradamos a Ele quando vivemos separados do pecado e dedicando-se ao propósito eterno de Deus. Não tem outra forma de buscar essa santidade, de buscar nos ser parecido com Cristo, se não abandonarmos o pecado. Não tem como sermos parecidos com Cristo se não nos dedicarmos mais e mais à tua palavra, a palavra dele, ao propósito eterno dele. E não tem como agradar a Deus se não formos santos, se não buscarmos essa santidade. É uma das condições, querido. Ser santo como Ele é santo. Salmo 24, no verso 3 e 4. Quem tem direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos nem faz promessas falsas.
Quem subirá ao monte do Senhor? Quem é limpo de mãos e puro de coração. Está ligado ou não está a santidade? O salmista aqui deixa bem claro que precisa ser limpo de mãos e puro de coração. Então, precisamos sim ser santo, ser cada vez mais parecido com Cristo. Amém? E o quarto ponto de como agradar a Deus é com amor. 1 João no capítulo 4, versículos 7 e 8. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. O amor é um sinal mais claro de que vivemos para agradar a Deus. Deus não se agrada de quem apenas serve sem amor. Ele olha o coração. Ele não fala lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 37 e 39. Coloca para a gente aí, Daniel. Para confirmar o que eu acabei de dizer. Jesus respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Coloca o próximo. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Pensa num negócio difícil. E a palavra do Senhor mandando a gente fazer. Amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. A gente costuma dizer que amar aquele que é mais chegado como um irmão é fácil, né? Hã? E amar aquele que te tira do sério. E amar o Nine. Hã? Misericórdia, querido. Ei, mas é a palavra que nos manda fazer isso. Nos capacita. Amar o Alexandre, não posso nem estar falando, meu Deus, misericórdia. Está na internet, misericórdia. Mas tem pessoas que a gente escolhe para estar com a gente no dia a dia que é fácil você amar. E normalmente você escolhe aquela que você tem mais afinidade. E aquela pessoa que no seu trabalho às vezes você olha e já está te enchendo já a paciência. Não é fácil não, querida. Mas é um mandamento do Senhor para nós. Aqueles vizinhos cheios de gato lá que... Que isso, flamenguista não. Vizinho cheio de gato que entra na casa do outro lá. Daniel com o lanche na mão e tá bicho miando do lado dele. Mas ele tem que amar a dona da gata.
Hã? Mesmo que ele queira jogar gato lá de cima da janela, misericórdia. Assim. Hã? O gato. O gato. É a natureza, né, Felipe? Mas não é fácil não, querido. Tem vizinho que às vezes é difícil você aturar. Mas a palavra está mandando você amar ele como você ama a ti mesmo. Hã? Aquele vizinho que às vezes está fazendo um grupo caseiro e não fica piscando a luz lá para você parar de... Hã? Mas você tem que amar. Já até mudou, né? Queridos, o amor é o sinal mais claro de que vivemos para agradar ao Senhor. Devemos amar incondicionalmente. Peça paciência ao Senhor. Não sei, você tem que amar. É um mandamento, não é uma escolha. Pai, me dê paciência com o meu vizinho. Eu preciso amar. Pai, me dê paciência com o meu companheiro de trabalho aqui. Eu preciso amar ele. Mesmo que ele seja fofoqueiro, mesmo que ele seja causador de intriga. Mas eu preciso amar. Aproveita e leva a verdade para ele. Amém? E quinto, com o coração grato. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Querido, em tudo devemos dar graça. Em tudo dai graças. Quem é grato, reconhece o cuidado de Deus. Ou o Senhor não tem cuidado de nós? Quem aqui pode falar que não tem o cuidado do Senhor? Eu gosto de sempre falar, né? Faz uma análisezinha da sua vida aí. Olha para trás e olha hoje. Observa se não é o cuidado de Deus com as nossas vidas. Se não é a graça do Senhor nas nossas vidas. Eu posso dizer com toda certeza que se não é a misericórdia de Deus, se não é a graça do Senhor na minha vida, não estava nem aqui para contar esses versículos para vocês aí. Misericórdia. O Senhor é bom conosco, querido. O Senhor tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes. Muito mais do que merecemos. Como a Baessa gosta sempre de falar, olha para os seus mimos. Você vai falar que você é merecedor de todas essas coisas? Não é. É pela graça do Senhor. Por isso, em tudo, dai graça. Porque esta é a vontade de Deus. Salmo 50, no verso 3. Aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificará. Com o coração grato devemos louvar em meio às lutas, em meio às tribulações. Mesmo que o cenário político não esteja aquele uau. Ao nosso ver parece que vai só de mal a pior. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão dEle. E é em meio a essas lutas que devemos glorificar. É em meio a essas lutas que devemos louvar ao Senhor. Porque
agrada a Ele. Amém? E a terceira parte, já estou terminando, não vou demorar muito não. A Adriele gastou meu tempo todo. E agora ela fica ali. Existe uma recompensa para os que o agradam. Salmos 37, no verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas aqui não é para você ficar fazendo barganha. Opa! O irmão lá falou que é só eu agradar o Senhor que Ele vai atender o desejo do meu coração. Então, Ele conhece as nossas intenções. Ele conhece você no mais profundo, íntimo. Ele te conhece. Ele sabe das suas intenções, assim como Ele sabe da minha. É agradar ao Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, mas de acordo com a vontade dEle. E quando o nosso prazer está em Deus, os nossos desejos, Ele anda alinhado com o Senhor. Então aquilo que às vezes não tem necessidade nenhuma na sua vida, você não se importa, porque a sua maneira de pensar e de agir está alinhado com a vontade dEle. Então Ele nos abençoa de forma plena. E aí sim, você não vai ficar tentando barganhar. Opa, fazer a vontade aqui para me ganhar aqui. É fazer de todo o coração. É fazer sem segundas intenções. Até porque Ele sabe quando a gente está fazendo isso. Quando a gente tenta puxar aqui, Ele conhece, querido. Provérbios, no capítulo 16, versículo 7. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Deus concede favor e paz a quem anda em seus caminhos. Aquilo que a gente acabou de ler ali, mesmo que pareça impossível para você, para o Senhor nada é impossível. Para o Senhor, aquilo que você olha assim e fala, isso aí não tem condições. Isso aí não é a gente que decide, não somos nós que decidimos. Ah, aqui não tem jeito, pronto, acabou. Claro que não. Quem decide é o Senhor. É a palavra dEle que nos garante. Salmo, no verso 1, de 1 ao 3. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se junta com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Em outra versão você vai ler lá, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que vive para agradar a Deus será como uma árvore plantada na beira do rio. Quem já viu aqui aquela árvore na beira do rio que dá aqueles frutos maravilhosos? Essa é a palavra do Senhor.
como uma árvore frutífera e próspera. Mas isso é para aqueles que escolhem todos os dias a fazer a vontade do Pai. Isso é para aqueles que escolhem todos os dias renunciar para que a vontade do Pai seja feita. É para aquele que escolhe agradar a Deus. E aí sim você vai dar frutos. Aí sim você prosperará de acordo com a vontade do Pai. Então eu coloquei aqui para nós nessa noite que viver para agradar a Deus é viver em obediência, é andar em fé, é amor e é santidade. E aí dentro desses 4 aspectos aqui, eu gostaria que você fizesse uma análise na sua caminhada. De repente, você está amando, mas está faltando um pouco mais de fé. De repente, você está agindo aqui de acordo com as 4 questões que eu coloquei: obediência, fé, amor, santidade. Para você está tudo certo, ok. Mas de repente também para você não está fazendo nada disso aqui. É o momento de escolhas. Se você se identificar, puxa, não estou andando em obediência ao Senhor, não estou tendo fé suficiente, amando o meu próximo muito menos, santidade, vixe. É uma noite de escolha talvez para você nessa noite. Como eu te disse, é uma escolha diária. Dia após dia. Não é escolher hoje e amanhã tanto faz, não, é uma escolha diária. Não estou falando para você que essa escolha diária é fácil. Nem Jesus garantiu isso. Ele falou que no mundo teremos mais o que? Tem de bom ânimo. É uma escolha que todo dia nós temos que fazer. Todo dia temos que escolher amar o nosso irmão. Todo dia temos que ter fé no Senhor. Todo dia temos que obedecer a palavra dEle. Todo dia temos que buscar ser parecido com Ele. E Ele deixou claro que não era fácil, mas que era para termos bom ânimo. Então, querido, talvez se você ainda não se encaixou, não começou a andar em nenhuma dessas questões, a oportunidade você está tendo hoje. E naquele grande dia, como no estudo que tivemos na quarta-feira, que foi bênção demais, você não vai ter como falar que não ouviu essa palavra. A vida cristã, ela não é sobre ter sucesso. Está longe disso. Mas é sobre ser fiel à palavra do Senhor. É sobre ser fiel a tudo aquilo que Ele tem como mandamento para nós. E para você refletir,
Você tem vivido para agradar ao Senhor? Será que as nossas atitudes diárias têm sido um reflexo de quem ama a Deus? Em qualquer lugar, no trabalho, no trânsito. A gente costuma sempre falar, o trânsito é um lugar para você exercer a paciência. E aí, como tem sido? Como tem sido as nossas atitudes diárias de amar aquele próximo, aquela pedra do nosso sapato, companheiro de trabalho chato, que você possa refletir nessa noite. E se você ainda não está trilhando num caminho retinho, como a palavra pede, você hoje tem oportunidade, amém? Eu escolhi viver para agradar o meu Senhor. Você também deve escolher. Você também deve escolher a viver para agradar ao Senhor. Afinal de contas, não fomos criados para viver a nossa vida, deixa a vida me levar. Fomos criados para isso, para adorar ao Cristo, para viver agradando a Ele. E às vezes não fazemos por desobediência. Mas a gente viu aqui dentro da palavra que precisamos obedecer. Então fique com essa palavra, que o Senhor possa falar cada vez mais ao teu coração. E que o seu e o meu coração não seja endurecido. Mas que essa palavra, ela possa entrar numa terra fértil, no teu coração, e frutificar. Amém? O nosso tempo já se foi, se coloca de pé. Ninguém te ganha, Nestor. Não vou pedir para tocar a canção, nosso tempo já foi. Mas eu queria orar com você nessa noite. Se você, sei lá, se você sentir desejo no teu coração de vir aqui, receber oração ou não, se quiser ficar no seu cantinho aí também, tudo bem. Aí, ó. Talvez tenha mais pessoas que queiram estar aqui. Eu não sei. Bom, eu não sei como vocês têm andado até aqui, mas se veio aqui é porque precisa de algo diferente. E esse algo diferente que eu tenho para oferecer para vocês é o Senhor. Aquele que tem vida e vida eterna. Vida com abundância. Pai, nessa noite eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Toda a bondade para conosco. Não somos merecedores de nada, mas a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou. Pai, a minha oração nessa noite é que o Senhor possa transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, que possamos, meu Pai, realmente viver para agradar ao Senhor. Que possamos, meu Pai,
a cada dia fazer escolhas certas no Senhor. Escolhas que nos levam para mais perto de Ti. Escolhas, Pai, que no amanhã possamos colher frutos. Pai, nos ajuda, Pai, a caminhar. Eu sei que é uma decisão nossa dia a dia. As nossas escolhas que fazemos no dia a dia é que nos leva para perto do Senhor. E Pai, eu peço ao Senhor, nos ajuda, Pai. Possamos ser pessoas melhores, Pai, dia a dia. Que conseguimos, meu Pai, ser obedientes ao Senhor. Que possamos, meu Pai, ser cada dia mais próximo de Ti, Pai. Que possamos ter cada dia mais fé em o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, que é aquele que tudo pode, que nada sai, nada foge do controle de Tuas mãos. Pai, que possamos, meu Pai, ser mais gratos ao Senhor. E nessa noite, Pai, eu entrego a vida desses rapazes aqui em Tuas mãos, Pai. Se faça presente na vida deles, Pai. Transforma a maneira deles pensar, de agir, Pai. Que o Senhor possa ser com eles no decorrer dessa semana, Pai. Que a Tua palavra, meu Pai, possa estar ardente no coração de cada um deles, Pai. Pai, que o Senhor possa, meu Pai, agir. Que esta palavra possa ter caído em um coração fértil, Pai. Para que haja transformação. Para que haja aqui uma mudança de mente, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Pai, transforma, Senhor. Em nome de Jesus. Que eles possam ver o Teu agir na vida deles, Pai. Que eles possam ver a Tua doce presença com eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Seja com eles em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não poderia deixar de... É a pergunta que eu ia fazer agora. O nosso irmão Paulo, não é isso? Ele veio para se reconciliar com o Senhor. Ele veio entendendo que precisa viver para agradar ao Senhor. Essa é a perfeita vontade do Pai. Para onde iremos? Para onde iremos? Não tem outro caminho a não ser Jesus. E Ele aqui está nessa noite, reconhecendo que necessita estar na presença do Pai. Está aqui nessa noite, reconhecendo que necessita dos cuidados do Pai. E eu tenho certeza que neste momento Ele está de braços abertos para te receber. Assim como nós, como igreja, estamos de braços abertos para te receber nessa noite. Que a tua vida a partir de hoje, querido, seja cheia do Espírito Santo. Que toda a revelação da palavra, ela penetre no teu coração. Que seja um momento novo. Seja um momento em que você se aprofunda mais e mais no conhecimento com o Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque não sou eu,
Não é nenhum de nós aqui. Não temos poder para isso. É a tua palavra. É a tua palavra que penetra nos nossos corações. É a tua palavra que tem penetrado neste coração. É a tua palavra que traz mudança, Pai. Momento em que permitimos a tua palavra, ela entra, ela muda, ela transforma. E este jovem tem feito isso agora, neste momento, Pai. Ele tem permitido que a tua palavra entre no coração dele. Então, Pai, limpa-o, Pai. Purifica-o com o teu sangue. E o capacita, Pai, para caminhar na tua presença dia após dia. Sabemos, Pai, que é dia após dia. As dificuldades, ela vai vir. O Senhor deixou claro para nós que não seria fácil, mas que era para termos bom ânimo, Pai. Então, que ele tenha bom ânimo para caminhar com o Senhor. Em nome de Jesus. Seja assim cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.